Estamos de volta com o programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Salatiel Ferreira Lúcio, que vai tratar do tema princípio da separação dos poderes. Professor Salatiel, primeiramente queria te desejar aqui boas-vindas ao nosso programa, ao retorno. Tratamos aí em 2015 do impeachment, já falamos um pouco aqui. E agora esse tema que é um tema relevante, principalmente pelo que tem acontecido na atualidade, que é esse encontro dos poderes, um poder sempre de alguma forma tentando aparecer e de alguma forma provocando o outro. Então, nada melhor do que a gente poder vir a esse programa tratar desse assunto que de alguma forma já faz parte da vida acadêmica dos alunos, mas a sociedade, de um modo geral, também com certeza tem algo a dizer sobre. Então, queria que antes da gente começar a falar, que o senhor se manifestasse aí para o nosso telespectador, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Professor Oscar, eu que tenho que agradecer o privilégio de estar aqui, discutir assuntos, tema como esse, da separação dos poderes, que tem sido objeto de considerações ao longo da história, por grandes pensadores e juristas, dentre eles Aristóteles, John Locke e Montesquieu. Então, eu, como gosto muito de direito constitucional, inclusive tive a honra, o privilégio de fazer um mestrado nessa área, e também, no momento, é muito interessante a gente discutir, porque, na verdade, esse princípio da separação dos poderes, o que ele visa, na verdade? Ele visa a limitação do poder, ou seja, que o poder não se concentre na mão de uma única pessoa, como, por exemplo, no Estado absolutista, em que o rei era, ao mesmo tempo, legislador, executivo e judiciário. E isso faz com que, como disse Montesquieu, todo homem que tem poder tende a abusar dele. Então, o que a gente percebe, na verdade, como dizia lá os liberais, a Constituição que não trata da tripartição dos poderes não é uma Constituição, porque essa separação, na verdade, o tema correto seria separação das funções do poder, porque o poder é uno. Então, o Estado, ele executa as suas funções através do poder legislativo, que faz a lei, o poder executivo, que aplica, que executa a lei de ofício, e o poder judiciário, que vai aplicar a lei, dirimir as contendas, Então, é preciso que cada uma dessas funções seja delegada a pessoas diferentes. Isso, na verdade, como nós dissemos, é a limitação do poder, Imagine você, como a gente vê hoje aí, algumas pessoas falarem, devia fechar o Congresso Nacional. Olha, é uma grande besteira que estão falando. Devia botar na cadeia o presidente da Assembleia, da Câmara dos Deputados, mas a instituição Câmara dos Deputados, a instituição Senado Federal, ela deve existir para o equilíbrio das forças, Ou seja, tem que existir um Supremo Tribunal Federal, um poder judiciário independente. Nós vamos ver na nossa Constituição a importância dessa tripartição, porque lá no artigo 2º da Constituição diz, são poderes independentes e harmônicos entre si. E isso que a Constituição diz, ela colocou como cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É aquela que não pode ser mexida, não pode ser modificada. Ela pode ser ampliada, mas ela não pode ser abolida. E quem no caso, faria isso seria um dos poderes, ou o legislativo, ou o judiciário, ou o executivo. Por isso que tem que haver essa cláusula de pedra, Exatamente. Então, isso vai formar o que os americanos chamam de check and balance, É o freios e contrapeso, É o poder legislativo fiscalizando o executivo, é o poder judiciário também fiscalizando. Então, esses freios e contrapesos faz com que o Estado democrático passe a existir.
é um pilar da democracia, é a separação do poder. A gente pode ver também a importância disso quando, por exemplo, na ditadura militar, que alguns saudosistas ficam aí defendendo, que se ele estivesse vivendo na ditadura, ele não poderia falar um terço do que fala hoje, entendeu? E por quê? Qual foi a primeira atitude da ditadura? Fechar o Congresso Nacional, amordaçar o poder judiciário, mais precisamente a cúpula do judiciário, que é o STF, para que o ditador pudesse agir sozinho. Olha, eu não gostei do seu cabelo, vou fazer uma lei e vou mandar te prender, entendeu? Então, essa preocupação, ela vem desde Aristóteles, né, que de 348 anos antes de Cristo, ele viveu nesse período de 348 a 322 a.C., já preocupava com isso, como também o Locke, né, o inglês, que viveu de 1632 a 1704, também deu continuidade a isso, até que chegou em Montesquieu, que viveu em 1689 a 1768, e que publicou uma obra chamada O Espírito das Leis, onde ele traçou contornos nítidos, né, dessa separação de poderes, objetivando o quê? Exatamente a limitação do poder, a limitação de atuação do Estado. O Estado agora não vai se confundir com a vontade do governante, como dizia lá o francês, o Estado sou eu, né? Agora não, o Estado ele vai ser limitado através dessas funções de poder. E a partir dessa introdução que você fez, professor Salatiel, a gente percebe o papel das instituições, né? A gente fala nos poderes executivo, legislativo, judiciário, mas de uma forma geral, as instituições que compõem o Estado brasileiro, né, o Ministério Público, o OAB e tantas outras, o papel delas é justamente fazer esse sistema de freios e contrapesos, mas sendo fortalecidas, não sendo instrumentos nas mãos de pessoas que têm o objetivo de alcançar alguns resultados, né? Então, o papel dos poderes, das funções dos poderes, é justamente criar esse equilíbrio harmônico para que a sociedade, de um modo geral, possa ser melhor atendida. Mas a gente percebe que, muito embora a Constituição fale em harmonia, isso nem sempre acontece. Os poderes, às vezes, eles conflitam. Talvez muito mais por quem esteja ali ocupando os cargos, mas acontece de haver alguns conflitos, como a gente tem visto aí ultimamente. Mas antes da gente poder falar de uma forma geral, dessa possibilidade, né, de confronto de um poder para o outro, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, hoje com o professor Salatiel Ferreira Lúcio, advogado e professor da Rede Docno, tratando do tema o princípio da separação dos poderes. Professor Salatiel, primeiro bloco, o senhor fez uma introdução, né, a respeito, né, das funções, né, do poder que é uno e, de uma forma geral, né, trouxe qual é o papel de cada um deles, o executivo, o legislativo e o judiciário, destacando que a Constituição, né, vai retratar que esses poderes têm que ter um papel harmônico, né, um em relação ao outro, mas funcionando como um sistema de freios e contrapesos. E aí, no finalzinho, né, a gente de alguma forma colocou aqui que, muito embora, né, haja essa necessidade de harmonia, isso nem sempre acontece na prática. Ou seja, um poder acaba ocupando um espaço que o outro talvez tenha deixado em aberto. Como é que o senhor pode, de alguma forma, retratar e, às vezes, né, mostrar para o nosso telespectador, né, a ocorrência desses encontros e desencontros, né, dos poderes no Brasil? Olha, muito interessante a sua pergunta. Veja bem, esses poderes ou essas funções têm funções típicas e atípicas. Por exemplo, a função típica do legislativo é legislar, elaborar as leis. Embora no Brasil o processo legislativo ele tenha a participação do executivo, mas, né, a competência típica do legislativo é legislar.
a do Executivo executar as políticas públicas, né? E do Judiciário, como nós dissemos aqui, aplicar a lei. Pois bem, o que ocorre é o seguinte, um exemplo prático. Nós temos hoje, né, inserido na nossa Constituição, as medidas provisórias, que é uma espécie de lei, né? As medidas provisórias têm força de lei e elas são editadas pelo Poder Executivo, né? Para alguns, as medidas provisórias, elas vieram substituir o decreto-lei, né? Mas, na verdade, a medida provisória ela é uma característica do Estado parlamentarista, que se a gente fosse desenvolver a ideia aqui, daria outro programa. Então, ela foi buscada lá na Constituição Portuguesa, que dá competência ao Poder Executivo de editar as medidas provisórias com força de lei. E o que a gente observa é que em todos os governos, depois da Constituição de 88, editaram medidas provisórias excessivamente, né? E isso, até hoje, é discussão calorosa entre os juristas, porque entende-se que há uma invasão de competência, há um abuso, né, da edição dessas medidas. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o Poder Judiciário, né, que é o que vai dirimir os conflitos. Mas a gente vê, por exemplo, ele determinando ao município, por exemplo, que faça determinadas ações, por exemplo, que dê o remédio à pessoa X que está precisando. Claro que ele vai fundamentar o seu pedido lá na Constituição, que a saúde é direito de todos, né? Mas hoje é uma grande discussão de que há uma judicialização da política pública, né? Porque, em alguns casos, na minha dissertação mesmo, eu tratei disso, em que um juiz aconselhou ao requerente desistir do pedido de entrar com uma ação, porque o município não tinha o dinheiro, e o sujeito insistiu, e o juiz negou e o tribunal deu. Isso às vezes caracteriza em relação ao judiciário o ativismo judicial, né? Exatamente. Onde não tem uma legislação específica, ele interpreta, né, de uma maneira que venha criar uma lei entre partes ou entre mesmo. Entre partes, né? Porque, na verdade, não tem essa invasão lá eu estou dando um exemplo aqui, no Executivo, né? Que seria essa função de cuidar dessa política pública de saúde do Executivo. O sujeito foi lá e o remédio foi negado, então eu vou lá no Ministério Público, ou um advogado, ele propõe a ação. É um caso típico, e que isso foi objeto de vários seminários, porque alguns juízes tratavam isso dentro de um certo limite, mas para outros era dever, ele entendia a respeito a esse entendimento, mas numa análise fria a gente vê que realmente é essa disputa, né, nas funções. Por outro lado, você vê, por exemplo, algumas deveres de casa em que o Congresso deixa de fazer, o Judiciário vai lá e trata, como, por exemplo, as cláusulas de barreira, né, a questão da criação de partidos, que houve uma discussão que teria que ter um certo requisito para a criação do partido. O Supremo veio e disse, não, a pluralidade de ideias. Então, na verdade... O Congresso não legisla, o Judiciário vai lá e decide. Né? A questão de número de vereadores, né, que foi decidido anteriormente pelo Judiciário, foi lá e estabeleceu, então, inclusive uma regrinha matemática, tem que ser tantos vereadores para cada lugar. E, às vezes, isso funciona bem, às vezes não, né? Por exemplo, na questão de número de vereadores, mexeu-se na representatividade, mas não mexeu nos valores, né? Porque é X% dividido para 17, diminuiu, esse mesmo X vai ser dividido agora para 9. Então, quer dizer, o salário vai até aumentar, né? Porque não vou dividir mais esse valor por 17, mas por 9. Então, na verdade, esse os entraves, os empecilhos ainda, né, que a democracia ela vai se aprimorando, né?
como a gente disse aqui, essa questão dos princípios, ela vem sendo tratada há muito tempo, né? E está se aperfeiçoando. Né? Nós vimos, por exemplo, lá com Platão, na sua obra A República, quando ele fala de uma constituição mista, ele já está dizendo dessa divisão das funções. Aí depois vem Aristóteles, lá na sua obra A República, né? Depois vem o Montesquieu, que é hoje considerado, né, o criador dessa tripartição de poderes, mas todos esses tiveram que buscar as suas pesquisas em estudos anteriores, né? Então não foi eles propriamente que criaram essa teoria vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, e eu acredito que nós estamos aperfeiçoando isso até hoje. Nós estamos falando de poderes, né? E aí me fez lembrar aqui, né, que a Constituição ela vai preceituar que todo poder emana do povo, né? Que o exerce através de representantes ou diretamente, né, na forma da lei. E eu estou falando isso para poder inserir, né, essa figura, né, o povo, o cidadão, nesse cenário. No meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei um pouquinho, não só sobre a democracia, né, o poder do povo, mas também a poliarquia, poder de muitos. E ali há uma crítica, porque o poder do povo, primeiro tem que se identificar quem é o povo. Né? Quem é o povo, né, de um país? O estrangeiro é povo, né? O menor é povo. E o poder de muitos é quando se estabelece uma condição, por isso a gente reforçou a ideia das instituições, em que haja paridade nas tomadas de decisão. E o cidadão é muito importante. E colocando isso, eu estou só abrindo uma discussão que eu quero, né, que o senhor de alguma forma explore um pouquinho nesse terceiro bloco, que a gente vai agora, para poder, né, chamar a atenção do telespectador, do cidadão caratinguense, né, de uma forma geral da região, para que ele tenha que perceber que tem que atuar, tem que ajudar, né, nesse encontro, né, dos poderes. Porque é fundamental que o cidadão também pressione, ele tem que ser respeitado, ele tem que fazer parte dessa poliarquia, ele tem que ser parte desses muitos que de alguma forma influenciam a tomada de decisão. Mas antes eu vou pedir licença para o senhor novamente para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco, da Docum TV, que hoje tem como convidado o professor Salatiel Ferreira Lúcio, tratando do princípio da separação dos poderes. Professor Salatiel, primeiro bloco, o senhor introduziu, né, essa questão dos poderes e suas funções. O segundo, a gente trouxe, né, esses encontros e desencontros dos poderes, que muito embora sob a batuta da harmonia, né, às vezes destoa. E aí o elemento político, né, a deliberação tem que acabar de alguma forma resolvendo, né, esse impasse político. E aí no finalzinho a gente inseriu a questão da participação popular. O poder emana do povo. E eu queria que o senhor, de alguma forma, né, trouxesse para o nosso telespectador essa visão da participação popular nesse contexto político e a importância dela. É muito importante a participação popular. Eu, na minha dissertação de mestrado, que eu trato do município como um ente federativo, eu coloco, assim, de suma importância essa participação. E essa participação, ela se dá principalmente no município, porque o cidadão, ele não vive no Estado. O Estado é uma ficção, a União é uma ficção, o município é uma realidade. Então, às vezes, eu estou dando aula lá de constitucional, administrativo, eu vejo os alunos assim, tipo assim, professor, mas é muito bom isso, mas e na prática? Nós é que temos que efetivar isso, né? Eu tenho uma cidade em São Paulo que foram morar lá duas pessoas ou três que haviam trabalhado no Tribunal de Contas. E eles editaram uma cartilha de como acompanhar a execução orçamentária. A Câmara começou a ficar lotada, né, e a população começou a procurar e discutir. Por quê? É com essa participação é que nós vamos construindo a democracia. A democracia não é uma coisa acabada e pronta, a gente constrói, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa certa cidade e vi o camarada comendo com o prato na mão, entendeu?
Aí o professor Cláudio brincou comigo, isso é igual democracia, tem que aprender a botar o prato na mesa, né? Então esse é o exercício. E a própria Constituição, ela hoje, né, o cidadão deixa de ser mero espectador para ser partícipe. Está lá na Constituição. Por exemplo, alguns deputados, ou talvez a maioria de deputados e senadores, gostaria de ter uma ficha limpa? Foi uma iniciativa popular que a Constituição consagra hoje, né, essa participação popular no processo legislativo, né? Então, o cidadão reúne determinados números de assinaturas, né, e ele vai poder dar entrada num projeto. E hoje já se discute ampliar isso, por exemplo, eu estava vendo esses dias no jornal, a possibilidade de instaurar uma CPI através de iniciativa popular. Então, isso é que vai construindo a democracia. E porque o Estado deveria oferecer, né, as condições de participação, mas o Estado ainda, ele quer ficar isolado, né? Ele quer mandar. Então, a partir do momento que o Estado adota essa postura, nós temos que procurar a participar. Por exemplo, no Brasil, a gente hoje é muito comum ouvir falar em orçamento participativo. Eu, quando fui presidente da Câmara, nós criamos aqui a Tribuna do Povo, em que a gente abria espaço uma vez por mês para que as lideranças pudessem ir à Câmara e discutir os problemas, as propostas para a cidade, porque o dia que o administrador ver o cidadão como parceiro, ele vai fazer uma grande administração, porque não é do gabinete que ele vai buscar a solução dos problemas. A solução dos problemas está em discutir com a comunidade. Então, eu penso que tem que construir esse canal, né, de comunicação, povo e poder, né, porque é esse o objetivo do Estado. O Estado existe para a felicidade do seu povo. Se não fosse isso, para que vai ter Estado? Não é? Então, esse Estado, nós já vimos que a melhor forma é o Estado democrático de direito. E como é que se constrói esse Estado democrático de direito? Né? Você tem lá a tripartição dos poderes, você tem lá a participação popular, né? Então, são esses ingredientes que vão realmente construir um Estado democrático, vão construir a democracia. Como eu disse no início, eu acredito que a democracia não é uma coisa pronta, a gente constrói e constrói dentro dos nossos, digamos assim, da nossa peculiaridade, né? A democracia brasileira tem uma característica, a democracia americana tem uma característica, né? Então, com essa participação é que nós vamos realmente construir um país livre, solidário, né? Preocupado com o meio ambiente, preocupado com as pessoas e não com o enriquecimento. Então é isso que inclusive o Papa está colocando aí, está botando as pessoas de cabelo em pé. Opa, esse Papa é comunista. Não, é um Papa que está vivendo, né, vislumbrando um Estado democrático de direito, um Estado em que o cidadão é o elemento mais importante dessa história toda. Não é a usina, não é na chaminé, não são os automóveis, são as pessoas, né? Então, esse é o meu entendimento, professor Oscar. Professor Salatiel, eu queria que o senhor recomendasse uma obra a respeito desse tema, né, o princípio da separação dos poderes, né, não só para a nossa comunidade acadêmica, mas também para a sociedade, de um modo geral. Olha, eu diria o seguinte, que para a gente ter uma ideia, né, da tripartição dos poderes, ele deveria ler primeiro lá o Platão, né, a obra A República, que ele vai tratar lá da Constituição Mista. Depois ele poderia ler A Política, do Aristóteles. Depois o segundo tratado sobre o governo, do John Locke. E, finalmente, O Espírito das Leis, né, que é um livro muito conhecido e, quando foi editado, foi vendido, assim, como diz no popular, aos montões. Então,
para que as pessoas tenham essa ideia, a importância disso aí, eu recomendaria, né, o Platão, com a obra, eu já disse, a República, Aristóteles, a Política, e o John Locke, que é a obra que é o segundo tratado de governo, e finalizando com o Montesquieu, Espírito das Leis. Professor Salatiel, muito obrigado. Tenho certeza que esse debate hoje aqui, né, de alguma forma, provocou, né, nas pessoas, né, que podem assistir esse sentimento, né, de proximidade com a participação e, de uma forma geral, com o Estado. A gente tem que estar atento, o cidadão tem que estar atento e tem que ser, como o próprio nome fala, participante, ativo, né? Dizer que esse programa está de portas abertas, não é a primeira vez que o senhor vem aqui, nem vai ser a última, né? Como professor de Constitucional, professor de Ciência Política, mestre, né, em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi um prazer enorme tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Da próxima vez eu vim de terno, viu? Tá ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.